Olá, queridos estudantes do primeiro ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia. É com muita alegria que estamos aqui para se interagir nesse momento sobre, os filósofos, né? Olha aí, tá aqui um do lado do outro. Olha o cenário aí atrás maravilhoso, né? Que retrata um pouco da nossa história da filosofia e vinda, né, até aqui o estado de Rondônia. Eu sou o professor Hélio, né? Estou aqui nesse momento e temos a professora Aldelina, né? Tem um pessoal do estúdio aqui, da Thalita, né? Que está nos acompanhando nesse momento, nessa interação mútua e coletiva. Um alô também para os professores presenciais. Um grande abraço para vocês nesse momento. Vocês que são intermediários, né, desse conhecimento para os nossos estudantes do estado de Rondônia. É com muita alegria que estamos aqui nesse momento. Então vamos lá para a nossa aula de filosofia. Olha lá. Veja bem, gente, olha, estamos aí, o professor Luciano também. Os principais mitos da Grécia Antiga. Depois, em outra aula, iremos ver do estado de Rondônia, do Brasil, ok? Nessa aula, iremos ver 3 tópicos. Deuses superiores, aquele lá de cima, né? Deuses inferiores, aqueles lá de baixo. Nossa, até no mundo dos deuses temos isso, né? E os heróis, semideuses. Os semideuses são filhos desses com humanos, tá? Uma mistura. Vamos lá, as habilidades da nossa aula de hoje. Veja bem, gente. Identificar mitos diversos, né, dos diversos povos, a fim de identificar as diferentes cosmovisões deles. Então nós vamos ver um pouco da Grécia Antiga. Aí logo mais, né, em outras aulas, viremos outros mitos. E também poderemos, com habilidade, distinguir a relação entre os mitos gregos, dos deuses superiores, dos deuses inferiores e dos heróis também. Então sejam bem-vindos, né, para essa aula, para que podemos participar, todos, tá? Não sou eu, é você mesmo. Sai aí do sofá, né, aí na sua sala de aula, levanta aí da sua cadeira e vamos participar dessa aula de filosofia. Muito legal. Aí nossos estudantes especiais também, né? Um grande abraço. Tá aí, vamos adentrar nesses mitos, olha aí, gente. Muito legal. Vários mitos, né? Olha aí, da mitologia grega. Esse aqui que é o que manda de todos, né? Os Zeus. Então temos vários aqui, ó. Né? Um conjunto de mitos. Pode-se dizer que esses mitos aqui é uma mitologia, né? Eles formam a mitologia grega. Então, por que isso? Porque nós aprendemos na aula anterior que mitologia é o conjunto de mitos, tá? A Grécia Antiga, eu estou no meio. Eu não sou o Zeus, né? Mesmo que pareça um pouco, mas olha os Zeus aí. Temos Apolo, né? Afrodite, Poseidon, olha aqui. Hades, né? Olha aqui, ó. Hades aqui, ó, do submundo são os inferiores, tá? Aqui, ó, Hércules, né, também. E Hermes. O Hermes, né, é o deus do mensageiro, né, aquele que transmite as mensagens. Apolo, aqui logo atrás de mim, ó. Ó, o Apolo aqui. São esses formam. Então, basicamente, existem vários, tá? Outros. Nós trouxemos os principais, como a nossa aula já diz, ó, os principais deuses da mitologia grega. Então, vamos lá, continuando a aulinha, olha aí. Os gregos cultivavam uma série de deuses, tá? Zeus, Hera, Ares, Atena, etc. Além de heróis ou semideuses, além disso, né, tem os heróis ou semideuses, que é o Teseu, Hércules, Perseu. Relatando a vida desses deuses e heróis, em seu envolvimento com os humanos, pode-se dizer que um semideus é envolvimento com Deus e humano, tá? Aí nascem os filhos. Criaram uma rica mitologia, que é um conjunto de lendas. Nós chamamos as nossas de lendas aqui em Rondônia. E crenças que fornecem explicações para a realidade universal. Porém, a mitologia grega é formada por grande número de relatos maravilhosos. Muito legal. Ou lendas que inspiram e ainda inspiram diversas obras artísticas e ocidentais. Veja bem, a mitologia grega
Agora também a nossa lenda, as nossas lendas, a nossa mitologia brasileira, ela influencia até filmes. Vocês percebem que tem vários filmes, né? Vocês podem até assistir muitos filmes que envolvem toda a mitologia. As nórdicas, né, que é Thor, Odin, etc., que é o Thor. As gregas, que envolve o Perseu, né, Percy Jackson, e o Ladrão de Raios, etc. Vários filmes dele que envolvem a mitologia grega. Também temos um seriado, né, sobre a mitologia, a lenda brasileira. Muito legal, né, para vocês participar. Viu que influencia, né, todo momento, inclusive o nosso estudo, né, nosso conhecimento. Vamos lá, continuando. Deusa Afrodite, né? Tá aqui, ó. Essa imagem que temos, né? O mito é a forma mais remota de crença, por meio da qual os povos se relacionam com o sobrenatural. Duas características fundamentais marcavam as narrativas mitológicas gregas, que elas exprimiam uma visão de conjunto sobre o mundo, né? Sobre o mundo. Elas tratavam do mundo em relação direta com o sagrado, ó, a visão de mundo e com o sagrado, que é a questão religiosa. Na mitologia grega era desnecessário pensar o sagrado como exatamente maior que o mundo. Sempre era idêntico, né? Uma cosmogonia, olha aí, essa cosmogonia. Então a religião em si era desnecessário pensar ela como principal, né? Algo sagrado idêntico, né? Mas como uma cosmogonia, ou seja, que envolve, né, todo o sistema mitológico. Muito legal essa ideia. Aqui vamos ir lá continuar com o texto. Veja bem, os seres, né, divinos não eram vistos como criadores do mundo, pois os gregos acreditavam que o mundo sempre existiu. Eles pensavam que nada vem do nada e nada volta para o nada, porque o nada não existe. Veja bem, inclusive Platão, né, por ser grego, ele dizia que Deus, né, o superior, é algo aquele que organiza, é o organizador do mundo. O mundo já existiu, mas estava um caos, segundo Platão. Aí veio esse Deus, né, superior, divindade, e organizou. Como se você chega lá no seu quarto, não é verdade? Cada um, por ser jovem, né, temos nosso quarto, é uma bagunça. Aí você é o chefe ou a mãe, né, da casa, ela vem e organiza todo o seu quarto. Coloca as roupas no lugar, coloca os livros no lugar, na prateleira e tira a poeira, etc. Mais ou menos essa ideia, tá? O Platão até chamou esse de demiurgo, aquele que organiza. Então o universo para ele é um pouco dessa influência, tá? Ele sempre existiu o mundo mais com caos. Não é verdade? Vamos lá? Continuando. Para os gregos o mundo sempre existiu, não cabendo de maneira alguma pensar algo como a criação do mundo. Os gregos acreditavam que existia um caos inicial. Veja bem, ó. Um material desorganizado. Olha o nosso quarto aí. E no qual os deuses puseram ordem. Tá aí. Tá tudo bagunçado, né? Os deuses vieram e, ó, vão pôr ordem, um atrás do outro. De tempos em tempos tudo seria destruído, mas a base de tudo continuava e dava origem a novos ciclos. Olha só, gente. Aqui, ó, inclusive lá na Idade Média, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, eles analisaram a questão da contingência. Como se algo não existe, passa a existir, depois deixa de existir. É um ciclo, tá? Exemplo, esse tênis aqui, ó, do professor, ó, ele não existia. Aí, pela necessidade do professor e de outros, passou a existir o tênis. Porém, daqui 10 anos, que eu uso 10 anos no tênis, tá? Ele vai deixar de existir. Aí já não vai existir mais. Então é nesse sentido, ok? Vamos lá, continuando. Esse material inicial, os gregos chamavam de physis, que é natureza, tá? Isso aqui é grego, ó. Natureza. E ao princípio eterno, ao dado que permite explicar a transformação das coisas, chamava de arché. Pode chamar de arqué, tá?
Logo quando nós falamos que o Tales, né, Anaximandro, Anaxímenes, Protágoras, Pitágoras, etc., eles tinham um ponto inicial, que é o arché. Podemos chamar de arqué. Arqué é o ponto inicial da origem de tudo. É uma essência inicial. Inclusive o Tales disse que era a água. Aí outros foram continuando as suas teorias próprias, né? Então vamos lá, ó. A transformação das coisas, ó. Para transformar, chamava do arché. Os deuses, além de ter forma humana, tinham sentimentos, do jeito de humanos, tá? Como o amor, a inveja, a traição, eles traíam também. A ira, eles tinham raiva, né? E entre outros. Tinham ciúmes, inveja, etc. Era comum os deuses se apaixonarem por humanos e com ele terem filhos. Quais filhos? Semideuses, né? Podemos dizer aqui Perseu, né? Aquiles, etc. Alguns heróis da mitologia grega eram filhos dos deuses e humanos. Os deuses diferentes, né, de seus filhos eram imortais. Os deuses eram diferentes dos filhos, eles eram imortais, os filhos não, tá? Eles morriam. Os deuses do Olimpo é um lugar onde ficam os deuses, tá? Ó, lugar dos deuses. São os deuses mais poderosos dos vários grupos de deuses. Os deuses do Olimpo se dividiam em várias classes, que vamos ver agora. Veja bem, o Olimpo é a casa dos deuses. Vamos dizer que esse cenário aqui atrás é o Olimpo, né? Eu sou o Zeus, professor Hélio. Suponha, né? Então é onde eu fico. Existem outros deuses, mas em outros lugares. É como se nós morássemos aqui em Porto Velho, né? Em Rondônia. Todas as cidades, Nova Mamoré, Cujubim, etc. Humanos, né? Vocês têm as suas casas. Mas lá não, eles tinham também as casas deles, né? Vamos lá ver um pouquinho sobre a divisão dos deuses, olha aí. Veja bem, vamos comigo. Os deuses superiores, aqueles que estão acima, né? Ó, essa classe é formada pelos seguintes deuses. Zeus, né? Que ele é o que manda, a Hera, Apolo, Atena, Afrodite e Ares. Aí depois Poseidon, Éfesto, Ártemis, Hestia, Deméter, né? E Hermes, que é o mensageiro. Então cada um tem uma função, tá? Cada um deles tem uma função específica. Viu como os gregos eles tinham, né, a quem recorrer? Muito, né? Opção muito grande. Agora os Zeus, né? Vamos lá? Os Zeus, o que é? Ó, aquele que manda, né? Tá aqui, ó, Zeus. Vamos lá? Olha aí. Aquele que manda, tá aqui, ó. Ele ocupava a posição maior, né? Ele detinha o raio, o trovão e etc. Então a posição dele era mais eficaz, né? Ele que tinha essa posição de ficar, de mandar e etc. Era o administrador. Quando tinha conflito entre os outros deuses, aí ele intervinha, né? Ele administrava no meio. Assim como os nossos pais, né? Quando tem conflito entre os irmãos, os pais intervêm para... Sempre tem que ter um líder. Na sociedade, gente, quando tem mais de uma pessoa, sempre uma pessoa se destaca como líder, para poder administrar e organizar, para não ter bagunça. Então os Zeus, eles tinham esse papel. E por ter o poder dele ser maior, né? Por causa dos raios, etc. Ele tinha essa capacidade, ok? Então ele organizava, morava no Olimpo, né? E fazia essa cogitação e eles tinham sentimentos, como foi falado, né? Eles desciam e voltavam, né? Com os gregos, né? Com os humanos, aí tinham filhos. Então vamos lá, continuando, olha aí. Era o rei dos deuses gregos, governante do Monte Olimpo. O Monte Olimpo é o lugar onde eles habitavam. Ele que mandava lá. Era filho de Cronos e Reia, né? Gaia. Ele era o deus do céu, do raio, do trovão, da lei, da ordem e da justiça. Foi o primeiro adorado pelos gregos. Ele foi o princípio, né? Depois pelos romanos, tá? Porque existe a ideia, né, greco-romana. Porque foi influenciada, né, pelos romanos.
os gregos influenciaram, que se referiam a ele como Júpiter. Júpiter é uma palavra latina que significa jovem, tá? Ó, jovem, né? Júpiter. E depois por outros povos de muitas partes do mundo. Até hoje. Até criança, às vezes eu brinco hoje, quando tá chovendo, dá aquele raio, digo, ó, os Zeus aí. Hoje quando criança, meus pais diziam que era Papai do Céu, né? Deus cristão. Olha, tá dando bronca, fica quieto, para mim poder obedecer, ele já fazia, né? E contava essa história, mas é uma relação de família, né? De intimidade sobre as lendas, sobre os mitos, etc. Vamos lá, continuando, olha aí. Zeus, o maior deus da mitologia grega. Ele era o maior de todos, poderoso. Foi o deus mais importante entre as crenças religiosas gregas. O poeta grego Hesíodo, falamos anteriormente, né? Descreveu Zeus como um deus que trouxe a paz no lugar da violência. Ó. Então ele era bom, né? Trouxe a paz e se referia a ele como um senhor da justiça. Justus. Aquele que não pena para nenhum lado, né? Sempre está entre meio ali, ó, na balança. Muito legal isso. Zeus foi o último filho de titãs, né? Dos titãs Cronos e Reia. E se salvou de ser engolido por seu pai, Cronos, que devorava seus filhos para que nenhum deles pudesse tomar seu lugar. Olha só, gente. Que ideia, né? Dessa mitologia. O Cronos fazia filhos e tinha medo dos filhos tomar o lugar dele. Aí ele devorava os filhos. Zeus articulou uma ideia, segundo alguns escritos, diz que se juntou com Poseidon e com Hades e conseguiram aprisionar o pai, os três, no Monte Olimpo. Então o Cronos já não devorou mais eles. Muito legal essa ideia, interessante para vocês aprender, né, sobre a mitologia grega, para nós chegarmos na mitologia, nas lendas brasileiras. Inclusive o Extra Classe, você vai falar um pouco sobre as lendas regionais do Brasil ou de Rondônia. Vocês irão escolher um mito, falar sobre ele, na perspectiva de um vídeo, né, 5 minutos, ou quem não conseguir fazer um vídeo, faça uma redação de 30 linhas. Tem a aula 60.1 do terceiro ano das meninas de língua portuguesa, pela qual elas explicam e ensinam a fazer um texto, uma redação, tá? Muito legal. Ou se quiser fazer os dois, a redação tira foto e manda aí no grupo pra gente. Dá uma olhada, né, apreciar a sua escrita, a boa escrita, né? E também o vídeo pode colocar para a gente apreciar, ver vocês protagonistas da história, né, da mitologia das lendas regionais do Brasil. Ok? Vamos lá? Olha aí. Cronos, olha aí, ó, ele engolia, né, essa foto diz que ele engolia os filhos. O deus do trovão foi criado longe do Olimpo. E quando cresceu, ele enfrentou seu pai. O deus do trovão aqui é o Zeus, tá? Brigando a tomar a bebida mágica e fazendo com que todos os seus irmãos que foram devorados voltassem à vida. Então, ele articulou essa ideia para lutar contra o pai Zeus. Assim, ele conheceu Deméter, né, Poseidon, Hestia e Hades. Sua outra irmã, Hera, também havia conseguido escapar de seu pai. Ó. Então, escapou a Hera, né, e os irmãos. A guerra entre Zeus e seu pai durou 10 anos. Olha aí. Aqui também nós, entre humanos, nós às vezes estamos em conflito, vai esse período também, né? Até que ele, junto com seus irmãos, Poseidon e Hades, subiram ao Olimpo e destruíram Cronos. Aprisionaram ele, né? Tem muitos filmes aí filmes, né? Histórias, narrações sobre a mitologia grega. Muito legal. Eu gosto um pouco dessas mitologias porque elas muito imaginárias, elas vai além, são surreais. Sempre envolve criaturas, seres humanos e o sobrenatural, sempre. Por exemplo, o Saci, né, é uma criatura, de forma ser humano. E o sobrenatural, que ele some de repente. Então, eles também, os gregos, tinham essa ideia, tá? Continuando, olha lá. Apolo, gente, vamos ver o Apolo, né? O que o Apolo é, algumas características dele, do Apolo. Então é assim, é um deus da mitologia greco-romana, ó.
Mas os romanos têm influência dos gregos, então pode-se dizer que é idêntica, tá? Ele é venerado como o deus do sol, olha aí, da profecia, da poesia, das artes, da música, da cultura, da justiça, da lei, da ordem, do tiro ao alvo e da peste, né? As pessoas pediam para se livrar de algumas doenças. Apolo é um dos mais amados deuses, né? Deuses olímpicos, sendo visto como um deus justo, que defendia a tolerância. Também é conhecido como o deus dos rebanhos e das colheitas. No âmbito do indígena também temos os deuses, tá, específicos de cada cultura. Ó, deuses olímpicos, né, das Olimpíadas. Essa é Atena. É a deusa grega da sabedoria, gente. Olha aí, eles pediam ela, cultuavam para ter sabedoria, das artes, da inteligência, da guerra e da justiça. Segundo a mitologia grega, Atena nasceu da cabeça de Zeus, né? E por isso era sábia e corajosa, olha só. Era também conhecida como Palas da Atena, né? Foi protetora de toda a Ática e de várias cidades ao redor. Porém, a mais importante foi Atenas, onde no século V a.C. foi construído em sua homenagem o Partenon. Vamos já ver, né, o Partenon aí daqui a pouco. Partenon. Uma festividade nova em sua honra, as Panateneias, né, gente? Ó, o Partenon foi em homenagem a Atena. Continuando, olha só. Olha o templo aí, galera. Vamos adentrar nele. Muito interessante, ó, esse atrás. Século V a.C., ele foi construído em homenagem a Atenas. E até hoje. Gente, uma curiosidade. Esses pilares são próximos aos outros. Olha lá dentro, tá vendo lá dentro? Bem próximo. Aí, então os gregos não se reuniam lá dentro. Por quê? Porque não tinha espaço, muito apertado. E eles faziam assim, os pilares próximos, porque era muito pesado a estrutura. Se eles afastassem, como eles não usavam o concreto, como nós usamos hoje, para segurar o cimento, etc., eram pedras, ele caía, não tinha, suportava o peso. Então, os pilares eram muito próximos uns dos outros. Então, não tinha espaço para reunir as pessoas. E eles se reuniam no agro, lá fora, tá? Na praça pública. Muito interessante. O Partenon ainda tem um pouco da estrutura dele. Ele sofreu muitos abalos, guerras, invasões, terremotos e etc. Então, hoje ainda tem essa estrutura lá na Grécia atual, né? Não é nem a Grécia Antiga. Porém, foi construído na Grécia Antiga, existe até hoje e é um ponto de turismo. Interessante isso, assim como no estado de Onda temos os nossos pontos turísticos, né? Lá eles também têm uns deles bem antigos. Vamos lá, continuando. Agora, Afrodite, o que é essa deusa? Quem sabe aí qual é? Manda aí para mim no WhatsApp, manda aí na mensagem. Mande aos professores presenciais para a gente saber. O que é a Afrodite, né? Era filha de Zeus e Dione, né? Deusa das ninfas. Afrodite é a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Ó. Envolve o sentimento, né? O belo e a sexualidade. Ela foi considerada a personificação do ideal de beleza, a perfeita, né? Dos gregos da antiguidade. Então eles a veneravam como uma beleza. As mulheres nem tanto, né? Elas buscavam, imagine isso. Ela foi cultuada e associada aos prazeres carnais, né? Os prazeres eróticos, no caso. Então, Afrodite, né? A deusa do erotismo. Agora o Ares, né? Quem foi Ares? É o deus grego da guerra, filho de Zeus e Hera. É um dos 12 deuses do Olimpo. Eles se reuniam, tá? Ao redor do Olimpo, eles tinham suas funções lá dentro. Amante de Afrodite, olha só. A deusa do amor, Ares odiava os pais, sendo considerado perigoso pelo comportamento insaciável no campo de batalha. Então os pais dele eram mais ou menos pior que ele, né, nesse sentido. Então o deus da guerra, Ares. Está associado à agressão física e à selvageria, elementos necessários para o sucesso bélico.
Tá aí. Os gregos, quando iam em batalhas, eles associavam e faziam cultuação a Ares, que é o deus da guerra. Então eles, é como se espiritualmente eles ganhassem força. Por exemplo, na pré-história, logo após o Neolítico já no início, os homens pré-históricos escreviam os desenhos cultuando caça e pesca. Você pode ver nas cavernas, tem muito isso, os animais e uma pessoa caçando o animal. Ou seja, na religião, vamos dizer que não existia religião naquele tempo, mas dizer que a cultuação dele, a cultura, eles imaginaram que escrevendo aquela situação, eles se tornavam bons caçadores. É mais ou menos essa ideia dos gregos também. Cultuavam Ares para ter força e combater os inimigos, né? Então os gregos tinham isso. Vamos lá, continuando, olha aí. Poseidon, olha aí, quem foi esse? Ó, o seu tridente, né? Poseidon, fizeram até um filme recente, né, dele. Também conhecido como Netuno. Para os romanos era o grande rei dos mares, filho de Cronos, deus do tempo e da deusa da fertilidade Reia. Sua casa era no fundo do mar e com seu tridente causava, né, maremotos. Olha aí, quando tem um tsunami, né, hoje, por exemplo, a gente dizia que era Poseidon. Tremores, além de fazer brotar água do solo. Poseidon é um dos 3 governantes do mundo. É um dos 3, porque é Hades, né, é Zeus e ele. Juntamente com Zeus, deus do céu, e Hades, deus do submundo. Veja bem, ó, Poseidon, quando os marinheiros iam para o mar para conquistar novos lugares, espaços, eles viajavam e quando dava aqueles maremotos, quando dava tsunami, a maré subia mais de 20 metros, 10 metros, etc. de altura, eles cultuavam Poseidon, pediam proteção. Aí hoje dizia que Poseidon estava raivoso. Então eles acreditavam que a influência de Poseidon sobre os mares, sobre a água. Interessante, né? Muito legal. E aí, qual no seu rio? Você acha que tem um Poseidon, né? Claro que aqui em Rondônia nós temos, né, o boto cor-de-rosa, a Iara e outros, né, que influenciam no âmbito da água. Então, também os indígenas têm suas culturas e seus deuses, né, que traz essa ideia. Muito legal, no âmbito da Amazônia. Vamos lá, continuando. Próximo, Deméter. Ela é a deusa grega da colheita, ó. Quem quiser colher, né, da fertilidade, da terra cultivada, do direito sagrado e detém o ciclo da vida e da morte. Foi reveladora da agricultura para o ser humano e orientou sobre o cultivo do milho, do trigo, e é conhecida como a deusa da agricultura. Veja bem, é cultuada como a boa deusa, bem boazinha, né, dos gregos, e recebia como homenagem o Festival da Fertilidade, com participação exclusiva feminina. Veja bem, gente, ó, deusa da agricultura. Por exemplo, hoje no estado de Rondônia plantamos soja, o café, né? Algumas tribos indígenas plantam o café robusto, não é verdade? Claro que as culturas indígenas têm seus deuses, né? Sua deusa que faz pedir proteção para dar muita plantação. Os gregos tinham, né, a Deméter, que era a deusa da fertilidade. Claro que ela detinha, né, o poder sobre a vida e a morte ali das pessoas. E ela ajudava, né, os gregos na questão das plantações, etc. As inundações, ela ajudava muito, né, influenciava. No caso, eles acreditavam, tá? Eles cultuavam isso, porque diziam que ela ajudava. Vamos lá para o próximo, olha aí. Agora os deuses inferiores, nós vimos os superiores, tá? O Hades, ó, é considerado um inferior, tá? Por quê? Dionísio, que são deuses que viviam uma vida desregrada. Olha só, quando estamos vivendo, veja bem, vamos analisar filosoficamente. Quando estamos vivendo uma vida desregrada, por exemplo, na bebida, na droga, né, e etc., as pessoas veem a gente como algo inferior, lá embaixo. Então essa é a ideia, né, os deuses inferiores. Quando nós estamos no bem-estar, um bom emprego, vivendo bem, procurando a vida, etc., aí
as pessoas veem, a gente eleva, né, até as nossas características, dando adjetivos bons pra gente, ou seja, ficamos superiores ali. Imagine isso, essa ideia, tá? Então, é assim como os deuses. Vamos lá? Continuando, olha aí. Hades, Dionísio. O Hades é o deus grego do submundo, gente. Aquele sub é que está abaixo, tá? Por exemplo, em casa, depois do almoço, a gente quer uma sobremesa. Sobre, né? A gente está acima da mesa, algo bom. Agora, sob a mesa é algo embaixo, sob, né? É um submundo. É o mundo dos mortos. Ele é o rei de lá. E na mitologia romana, ele é chamado de Plutão. Veja bem. Reside e governa o lugar mais sombrio da terra, para onde vão as almas dos mortos. Platão, olha aqui, queridos. Platão na República e também no livro Fédon, na sua obra, República e Fédon, são duas obras de Platão, ele fala muito sobre a questão das almas, para onde vai as almas, lá no Tártaro, etc. Muito interessante você ler, são obras pequenas, vocês vão entender um pouco sobre a questão da alma no pensamento platônico. E ele fala sobre isso, o submundo, né? A questão, viu como a influência, a filosofia tirou, deixou de lado a mitologia, mas trouxe para o seu pensamento, né? Indiretamente, ó. Uma influência do submundo, né, que é Hades. Então eles colocam a questão do céu e a terra, acima e abaixo. Vamos lá, continuando, olha aí. Ó, ele era filho de Cronos e irmão de Zeus, Hestia, Deméter, Hera e Poseidon. Dominava o reino dos mortos, um lugar onde só imperava a tristeza. Eu não quero ir para lá, não. Conseguiu esse domínio através de uma luta contra os titãs, que Poseidon, Zeus e ele venceram. Muito interessante. Agora o Dionísio, por que ele é um deus inferior? Gente, é só os principais, tem outros. É o deus grego do vinho. Nossa, gente, olha. Quando se fala de vinho, ó, a ciência hoje fala que o vinho é saudável. Mas aí é a vida desregrada. Você tomar vários litros de vinho, né, e ficar descontrolado, desorientado por causa da bebida e do álcool. O vinho, controladamente, ele é saudável. Então, aí, ó, o vinho se influencia, né, no âmbito de uma vida desregrada. Vamos lá? Porque o álcool, não é verdade? Ó, além do vinho, tinha as festas. E um dos mais importantes deuses da mitologia grega. Ele foi importante, ok? Ele é considerado também o deus grego da natureza, da fecundidade. Ó. As mulheres pediam, né, questões para elas terem filhos. Da alegria e do teatro, as meninas da arte aí, ó. Ele influenciava, né? Dionísio, identificado como Baco, né? Essa palavra também é conhecida como Baco, né? O Dionísio. Divindade romana, era filho de Zeus e da princesa tebana, né? Semele. Olha aí. Então, quando se fala o Dionísio, né, o Baco, é a questão da desregrada, né, da vida desregrada no âmbito da filosofia, da mitologia, desculpa. Os heróis semideuses, temos também os heróis, ok? Por exemplo, gente, como eu falei, ó, os deuses tinham sentimentos, pensavam, né? Vamos lá, eles pensavam. Bom, eles eram filósofos? Não, eles pensavam, analisavam. E eles também tinham sentimento, eles gostavam, né? Eles tinham esse sentimento de gostar. Eles também tinham inveja, né? Via aquela pessoa ali e tinham inveja, ciúmes. Ficavam bravos, conflito. Daí eles viam os humanos, olhavam lá e viam os humanos, tinham sentimentos, prazeres. Então eles desciam lá do Olimpo até os humanos e tinham relação e geraram os heróis, né, que é os semideuses, que é a formação de humano com Deus. Por exemplo, temos o conhecido Aquiles, Perseu, Teseu, Hércules e outros, né? São todos filhos de deuses. Então, muito legal essa ideia, né? Será que o professor é filho de Deus, né? Filho de deuses gregos? Não, filho de humanos, né? Somente. Vamos lá? A mitologia grega, vamos lá? A mitologia grega, os heróis eram personagens que estavam numa posição intermediária entre homens e deuses gregos. Gente,
Ó, os deuses lá em cima, os humanos aqui embaixo. E os semideuses estavam no meio, tá? Ó, por que semideus? Porque ele tem uma parte, né? Ele é divindade. Ele foi filho de Deus. Por exemplo, mas isso na mitologia, ok? Nada de vida real, só na mitologia. Eles possuíam poderes especiais superiores aos dos humanos, que era força, inteligência, velocidade, porém eram mortais. Tinha um ponto nele, né? Por exemplo, ó, por que Aquiles era mortal no calcanhar? Se eu atirasse aqui, ele sobreviveria. Mas se acertasse o calcanhar dele, quando a mãe dele foi banhar no rio, né, para abençoar, ela segurou ele pelo calcanhar. Aí a única parte que não molhou no rio para pegar a imortalidade foi o calcanhar, segundo as histórias da mitologia grega. Interessante isso, né? Vamos lá? Continuando, olha aí. De acordo com a mitologia grega, os heróis eram filhos de deuses com seres humanos. Os principais heróis da mitologia grega são Aquiles, né? Teseu, Agamenon, Ulisses, Jasão, Édipo, Menelau, Heracles. Esses são os principais, tá? Muito interessante isso. Aquiles, vou colocar 2 aqui, é filho de Tétis, deusa grega do mar, e Peleu, né, rei dos Mirmidões. Teve seu principal momento no cerco da cidade de Troia. Tem um filme de Troia? Então ele está no meio, ó. Se você quer conhecer um pouco sobre Aquiles, assista o filme de Troia, né? Muito legal, eles inclusive fizeram um atual, né? Nesse sentido. Ou seja, vocês vão perceber que lá no final Aquiles é pego pelo calcanhar. Então é o ponto fraco dele, a mortalidade. Então assista esse filme, vocês vão perceber na mitologia um semideus, né, que é Aquiles. Vamos lá, continuando? Olha aí. Ele participou junto com outros heróis e príncipes da Grécia de várias batalhas. Ele lutava mesmo. Olha o calcanhar dele aqui, ó. Frágil, né? Conta a mitologia que a mãe mergulhou Aquiles, recém-nascido, nas águas do Estige, né? Que é o rio que dava 7 voltas no inferno. Este fato tornou o filho invulnerável, salvo pelo calcanhar, que não foi banhado, pois a mãe o segurava por esta parte do corpo. Próximo. Agora o Hércules, né? Esse é o nosso outro semideus. Foi grande herói da mitologia greco-romana, 2 nações, filho de Zeus e da mortal Alquimena, que era esposa de Anfitrião. Anfitrião estava na batalha. Zeus se caracterizou, né, como ele. Ao retornar, Anfitrião descobriu a traição. Ele se passou, né, como marido e teve Alquimena, né, teve esse filho. Irado, construiu uma grande fogueira para queimar Alquimena viva. Zeus mandou nuvens de chuva para apagar o fogo, segundo a mitologia grega e greco-romana. Anfitrião aceitou a situação. Hera, esposa de Zeus, enviou 2 serpentes para matar Hércules, ainda no berço, criança, né? Não teve êxito, pois ainda bebê, Hércules estrangulou, né, as serpentes com as próprias mãos. Ou seja, ele tinha muita força para fazer isso, não é verdade? Então essas são as histórias, né, dos gregos, pelas quais a gente percebe que tem um ponto, né, um objetivo de cada uma. É explicar algo para as pessoas, dar uma resposta imaginária mesmo assim, mas que as pessoas ficassem satisfeitas. E esses mitos, né, essa mitologia grega, ela pairou durante muitos anos. Mesmo que o surgimento da ciência ela ainda existe, as pessoas não dão conta desses fatos, não é verdade? Aí lá na frente a gente vai ver um pouquinho também sobre a mitologia, as lendas, o folclore brasileiro e também do estado de Rondônia, não é mesmo? Porque mitos ou mitologia, que é o conjunto deles, faz parte do nosso meio. Então vem para o meio, né, venha trazer essa ideia, não desprezá-los, mas
e também não ter como principal regra na sua vida, mas uma ideia, uma história para a gente ter criatividade, porque às vezes pela mitologia a gente cria muitas coisas, né? A nossa imaginação vai além. Viu como as artes, né, a beleza, né, a poesia, etc., através da mitologia. Então, não saia daí que temos mais, né? Até mais. Tchau, tchau.